Você já ouviu alguém dizer que a biópsia de mama, ela espalha o tumor ou faz o tumor crescer? Essa é uma dúvida muito frequente entre as pacientes e muitas acabam adiando fazer o procedimento, a biópsia, por medo, achando que isso pode lhe causar algum mal. Mas vamos entender um pouquinho o que significa a biópsia de mama? A biópsia de mama tem algumas indicações quando é uma lesão suspeita. Em geral, quando é nos exames de imagem, vem a classificação de BIRADS 4, BIRADS 5 em que há uma suspeita um pouco maior de a possibilidade de ser câncer de mama. E por isso eu preciso da biópsia para fazer esse diagnóstico e conduzir o tratamento. Mas a biópsia, como é que ela é feita? Existem vários métodos para fazer a biópsia de mama. Existe a corbiópsia, a mamotomia, e elas podem ser guiadas por ultrassom, mamografia ou até mesmo ressonância. Isso vai depender muito do tipo de lesão e qual foi o método de imagem que conseguiu identificar aquela lesão. A biópsia ela é feita sob anestesia para que a paciente não sinta dor. E aí é retirado os fragmentos dessa mama, e isso é colocado no frasco com formol e enviado para o laboratório. E lá no laboratório o médico vai colocar no microscópio e dar um laudo, dizer se aquelas células que estão naquele material correspondem a uma lesão benigna ou maligna, e com isso também fazer outros exames, no caso de câncer, para saber o subtipo de câncer de mama que está ali presente, por exemplo. Então a biópsia, na verdade, é um aliado. Ela ajuda nos casos que eu quero saber se aquilo é benigno ou não, dá uma tranquilidade se for benigno, né? Ou se realmente for uma coisa maligna, já dá um diagnóstico e a gente segue o tratamento. Mas algumas pacientes podem relatar, doutora, eu até fiz a biópsia de mama e eu achei que ficou maior, na verdade, logo após a biópsia. Não é que a biópsia fez crescer o tumor, mas como a biópsia, querendo ou não, de certa forma, ela é um trauma no local, ele está tirando os pedacinhos da mama, ele gera um processo inflamatório, alguns casos vai causar hematoma também. Então, na verdade, é o processo inflamatório local do procedimento, do hematoma que pode formar ali o acúmulo de sangue e de secreções. E que depois, alguns dias, isso até regride, isso some, conforme vai passando as semanas. O tumor mesmo em si, ele não aumenta de tamanho por conta da biópsia. O que acontece é o processo inflamatório ali ao redor que acontece por conta do procedimento da biópsia, que tende a regredir esse processo inflamatório. E o tumor continua lá. Então, a biópsia não faz o tumor crescer ou se espalhar, tá? Isso é importante falar, porque muitos pacientes adiam o procedimento, a biópsia, por medo disso acontecer. Então, é por isso que é importante esclarecer. E adiar é ruim, no sentido assim, você sabe que tem uma lesão ali na mama, você palpou, foi nos exames de imagem que apareceu, tem uma indicação de biópsia e ficar atrasando a realização desse exame, se for um câncer de mama, ele pode crescer. E um câncer de mama que cresce, muda de estágio, fica maior, tende a ter um prognóstico pior, os tratamentos vão ser mais agressivos quando for fazer, ou cirurgia, ou vai ser necessário quimioterapia, porque realmente a lesão já está maior. Então, quanto antes a gente descobrir uma lesão suspeita na mama e que tem indicações de fazer biópsia, a gente fizer logo o procedimento, melhor. Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce por câncer de mama é fundamental para que a gente tenha uma melhora da expectativa de vida dessa paciente, que ela fique bem e fique curada do câncer. Quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, muito melhor para essas pacientes. Então, se você tem indicação de biópsia de mama, não fique com dúvida, tire tudo, vá na consulta, esclareça, pergunte, anote no papel e leve para o seu mastologista. Ele vai poder te esclarecer, orientar, dar as melhores opções para você sobre isso. Se cuide, não atrase o diagnóstico, seu tratamento, não tenha medo. Faça a biópsia se você tiver indicação e se você tiver alguém que está nessa dúvida, justamente nesse processo, compartilhe esse vídeo. Vai ajudar muito a esclarecer e orientar, dar confiança para realizar o procedimento, tá? Muito obrigada.